Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Carteira que eu deixo à mostra e ali eu vou explicando passo a passo tudo o que eu faço em relação à carteira do ponto de vista de esclarecer o método que é aplicado aqui no canal. No dia de hoje, dia 6 de outubro de 2023, a Bolsa ela deu uma bela escorregada. Ela chegou a descer aos 111 mil pontos. Agora, nesse momento eu estava olhando, estava em torno de 113 mil pontos, ela fazendo uma recuperada. E o que acontece é que nessas escorregadas, às vezes surgem as boas oportunidades, conforme eu vou mostrar para você a seguir. Esse vídeo não irá no dia de hoje, dia 6 de outubro, provavelmente no dia 7 de outubro de 2023, porque já temos vídeo publicado. Conforme eu havia antecipado, hoje, dia 6, agora 1h12, 1h da tarde, veja que o índice, o Ibovespa, ele vai a 113.700 pontos, mas ele já chegou a 111.500, ou seja, deu uma escorregada bem forte aqui. Por outro lado, veja que o IBSD, que é o índice Bovespa dos dividendos inteligentes, ele também está subindo. Ambos estão subindo, 0,37 no Ibovespa e 0,20 no IBSD. IBSD que chegou a descer aqui a 1.304 pontos. Ele é um índice relativamente novo, então a gente não consegue entender direito fazer a correta interpretação das oscilações do índice. E diante da tendência da escorregada, veja que nós colocamos uma ordem de compra para a TRPL4 a R$ 22,50 para a compra de 200 ações. Ela foi executada às 10h30, então nós pegamos logo no início do pregão. E a primeira coisa que fazemos, para você que já acompanha o canal sabe disso, é exatamente o registro da compra. Então no dia de hoje, 6 de outubro, fizemos essa compra a R$ 22,50 e passamos aqui de 3.287 ações para 3.487 ações, portanto compramos 200 novas ações para a nossa carteira. Essas compras, elas são sempre precedidas da análise de preço. Veja aqui, no passado recente, nós chegamos a comprar aqui, ainda no dia 1º de setembro de 2023, a R$ 24,90. Depois compramos no dia 14 de setembro a R$ 23,90 e compramos no dia 27 de setembro a R$ 22,85. Veja que isso tudo vai formando uma curva de queda das ações. Então não teria razão para que na nossa compra do mês a gente não comprasse a TRPL4, Isacetep, a R$ 22,50, com o nosso preço médio estando a R$ 22,91, portanto nós compramos outra vez abaixo do nosso preço médio. Então, em duas oportunidades seguidas aqui compramos abaixo do preço médio. Essa é uma primeira consideração, mas não é aí que está a análise em relação ao preço. Nossa análise em relação ao preço, ela advém do cômputo que nós fazemos dos últimos 5 anos dos proventos pagos pela TRPL4. Então, de 2018 até 2022, na média, a companhia pagou aqui R$ 2,20 por ação. Veja que quando nós dividimos esse valor por 6%, eu vou deixar aqui no final do vídeo um link para um vídeo onde nós comentamos por que 6%. Então, quando dividimos esse valor por 6%, nós temos um preço teto. Isso nos dá um preço teto, é o máximo que nós pagamos dos últimos 5 anos, em função dos dividendos dos últimos 5 anos, em R$ 36,81. O ano passado foi um ano mais magro, mas isso em decorrência de que o ano de 2021 foi um ano mais gordo. Isso aqui fez muita gente comprar ação. Nós também temos vídeo aqui no canal que a gente explica o que leva as pessoas a sair comprando, principalmente quando há anúncios de dividendos mais elásticos. E isso acaba gerando uma distorção no que a pessoa tende a receber e no final ela acaba se frustrando, como aconteceu em 2022. E veja aqui, o preço teto do último ano para aqueles R$ 1,06 pago em 2022 é de R$ 17,71. E considerando o crescimento médio composto ao longo dos últimos 5 anos, que a gente viu dos proventos, em 39,37. Fazendo a média de todos esses, nós chegamos a um preço aqui, justamente para não ter essas distorções
em função de um ano que pagou muito pouco, daquilo que está na média e do que tem uma tendência de pagamento mais expressivo. Então, na média desses três preços tetos que calculamos, temos aí R$ 31,29 como o preço teto quando olhamos para os proventos que foram pagos no passado. Preço teto esse que nós vamos colocar nesta célula em amarelo aqui embaixo e vamos reservar. Então, assim como nós olhamos para o passado, vamos dar uma olhada agora para as nossas projeções, olhar para o futuro. E é aí que entra a nossa tabela de múltiplos. E a razão pela qual nós vamos acompanhando, afinal de contas, a empresa faz parte da nossa carteira. Então nós a acompanhamos em termos de resultados e assembleias trimestre a trimestre, de forma que a gente vai projetando o resultado possível. Veja que para os resultados até obtidos pela companhia até o segundo trimestre de 2023, nós temos uma projeção para o final do ano de uma receita líquida de um pouco mais de 6 bilhões. O que significa também para os resultados apurados que a companhia pode ter um lucro líquido no final do ano de 2,7 bilhões. Como a companhia ela tem um payout médio estabelecido aqui de 49,85, ela tem condições do pagamento de R$ 2,07. Condições. Mas a gente precisa lembrar que a Isacetep ela participou do leilão número 1 de 2023 e arrematou 3 lotes. Desses 3, 2 são lotes expressivos e nós já vimos, num vídeo que eu vou deixar também aqui no final, no Isacetep Day, que a companhia ela está com uma tendência, primeiro, ela já está lançando debentures e para captar recursos para esses projetos e ela vai ter 5 bilhões de investimentos em melhorias e mais 10 bilhões aproximadamente de investimentos em greenfields, ou seja, novos projetos. Portanto, tem uma tendência de que esse valor não seja esses 2,7. O fato dela ter condição de pagar isso não significa que ela vá pagar. Mas a companhia ainda disse, olha aqui, ó, eu vou continuar sendo pagadora de proventos, obedecidas as regras que ela obtém para que isso vá à frente. Que regra é essa? Que a alavancagem não ultrapasse 3 vezes o valor da dívida sobre o EBITDA. E o que acontece? Que se for a pleno esses debentures, ela vai ultrapassar esse valor, então ela vai dar uma segurada nos seus proventos. Aí vai de cada um olhar para o futuro e verificar se esse projeto é o que cabe na sua carteira a fins de você receber proventos maiores lá na frente. Vai de cada um. Isso é o que eu faço com o meu dinheiro, não faço recomendação no canal. Mas para esses R$ 2,07, o nosso preço teto fica aqui em R$ 34,51. Basta dividir R$ 2,07 por 6%. Desta forma, nós trazemos esses valores da nossa projeção para esta tabela em azul. Então nós vamos repetir todos aqueles valores. O lucro esperado, o payout, o que pode ser distribuído no total, em função do payout, e aquilo que pode ser distribuído por ação, considerando que a companhia ela possui 658 milhões de ações aproximadamente. Se nós pegarmos esses R$ 2,07 e dividirmos por 6%, nós vamos chegar ao preço teto de R$ 34,51. Preço teto esse que nós obtivemos olhando agora para o futuro da companhia. O valor que nós pagamos, o preço que pagamos pela ação é de R$ 22,50, que é menor que o nosso preço teto projetado, assim como é menor que o nosso preço teto quando olhamos para o passado. Portanto, do ponto de vista de preço, temos o entendimento de que compensou a compra que fizemos. Mas não basta apenas olharmos do ponto de vista do preço, também precisamos olhar o racional que tinha por trás dessa compra que fizemos. E o parâmetro principal do nosso racional ele parte do patrimônio líquido da companhia. No segundo trimestre foi apurado em 17,9 bilhões, um crescimento dentro do ano, nos primeiros 6 meses, de 8,38%. Em função principalmente do caixa feito pela companhia e também de projetos que ela colocou para funcionar. Portanto, ao preço que nós pagamos pela ação, esses R$ 22,50, nós vamos ter um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,83. Quando está abaixo de 1, esse número indica duas coisas. Primeiro, a ação está cotada abaixo do valor patrimonial, o que faz com que a gente entenda que o risco de investir na companhia é realmente muito baixo. E a segunda interpretação é que realmente nós estamos pagando um valor baixo pela ação, ou seja, estamos pagando barato, é um preço baixo.
Por outro lado, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,42 indica que, ao investirmos na companhia por R$ 22,50, vamos obter de volta o valor investido em aproximadamente 5 anos e meio. Então, em função, evidentemente, não dos dividendos pagos, em função do lucro líquido obtido pela companhia. Além disso, se a companhia vir a pagar esses R$ 2,07 ou tiver o potencial para pagamento, porque a gente está descontando, nesse caso, os investimentos que a companhia precisará fazer, ela vai chegar aqui a um dividend yield de 9,20%, ou seja, bem acima dos 6% que nós estamos procurando. Embora a gente tenha o entendimento que vamos ter o retorno em termos de dividendos somente a partir de 2025. Mas eu acho que essa é uma das, vamos dizer assim, um dos nortes aqui do canal, que é justamente esse aguardo para o pagamento sem pressa e mantendo as ações sempre que elas dão essas escorregadas. E assim nós registramos o que tinha por trás da nossa compra ao tempo em que nós fizemos essa aquisição. Então a gente registra aqui o dia 6 de outubro, TRPL4, 200 ações a R$ 22,50. E trazemos tudo que estava naquela tabela para cá, porque em vez de nós escrevermos, a gente faz uma tradução em uma linha. Então o dividend yield, a gente tinha uma expectativa de 9,20%, tem um crescimento médio composto da receita líquida em 8,89%, do lucro líquido em 10,60%, considerando os últimos 5 anos, o PL que nós vimos agora há pouco, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,42%, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,83%, e eu registrei aqui ainda o EBITDA da companhia lá no segundo trimestre, e enquanto estava a dívida líquida. Ou seja, aqui ela estava em condições de pagar esses proventos, isso talvez ela vai rever, provavelmente não vai pagar os dois, vai pagar um pouco menos do que isso, mas eu tenho a impressão de que ela virá pagar justamente pelas declarações da CFO da companhia. E o preço teto, registrado aqui R$ 31,29, o menor daqueles dois que nós calculamos, sendo que daqueles dois, entre a projeção e o passado, o mais importante sempre será o passado. Se houver uma divergência muito pequenininha, eu sempre vou ficar olhando para o passado. E veja que o preço que pagamos, R$ 22,50, fica abaixo até desse preço. E para finalizar, temos que atualizar as nossas metas para os anos de 2022 até 2024. Já estamos quase chegando ao final do ano. Temos todo o outro ano para atingir as nossas metas. No caso específico de TRPL4, a nossa meta é de 3.416 ações e chegamos a 3.487. Sempre que der negativo aqui nesse percentual, significa que nós ultrapassamos em 2% a meta. Então, em algum momento nós vamos ter que realinhá-la, justamente porque, como é a ação que mais está se oferecendo, esse é um grande indicativo para nós, significa que nós podemos aumentar a meta em TRPL4 e reduzir em outras ações que nós estamos, neste momento, tendo um pouco mais de dificuldade, como é o caso aqui de AES Brasil. Bom, mas o que a gente sabe aqui no registro das nossas metas é que já recebemos no ano 36.800 aproximadamente em proventos. Isso dá uma média em 12 meses, ou seja, de janeiro até dezembro, que ainda não chegou, um pouco mais de R$3.000 por mês. Nosso objetivo é ganhar 13.400. Estamos aqui perto de 90% da meta. Se nós recebermos mais R$4.370 aproximadamente de todas essas companhias até o final do ano, teremos batido a meta. A meta é essa que é para, veja, 2023 até 2024. Significa que já vamos bater a meta antes de iniciarmos o próximo ano, que também faz parte. Ou seja, na revisão, você vai ver que isso aqui vai aparecer como metas para 2024 até 2025, mostrando aí a eficiência do método e mostrando mais do que isso, que agora nós temos um valor porque esses valores são todos reinvestidos para a compra de novas ações, sem que se tenha que mexer nos nossos principais, como por exemplo, o nosso salário. E essas compras, nesses momentos que as companhias ficam um pouco mais desacreditadas, a meu ver, são sempre as melhores, principalmente porque a tendência dos investidores é não fazer esse olhar de futuro. Há uma tendência maior sempre, por isso que às vezes dá subida na ação, é olhar para os proventos que foram pagos imediatamente. E às vezes até um pouco fora da curva, então os investidores acabam comprando
pensando que isso é algo que se repete, e logo ali se veem frustrados. Da mesma forma, quando dá essas encolhidas, eles pensam que é perene e acabam fazendo com que a ação venha a se oferecer, e esse é o momento da nossa compra. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!